Relatório da Polícia Federal sobre Toffoli tem Vorcaro combinando pagamentos para a empresa do ministro. Isso aqui, cara, é um absurdo tão grande, porque assim, como é que pode um juiz da Suprema Corte estar julgando uma pessoa e se descobre que esta pessoa está pagando esse juiz? Isso nunca aconteceu na história. Eu ouso dizer o seguinte: eu acho que isso nunca aconteceu na história do mundo. Eu acho que se você pegar a história das Supremas Cortes em todo o planeta, você nunca viu a Polícia Federal de um país descobrir que o julgado por um ministro do Supremo Tribunal, da Suprema Corte, pagava esse ministro, assim, tão descaradamente. Eu duvido você achar um negócio desse. Se você achar, me manda aqui no chat, sério, de verdade. Eu não tenho conhecimento. Eu perguntei aqui pra galera, falei, vocês já ouviram falar de algo? Não. Esse advogado, inclusive, que eu tava conversando com ele, eu falei, cara, você já ouviu falar de algo assim? Ele falou, não, cara, eu acho que isso é a primeira vez que acontece no mundo, tá? Inclusive, você achou aquele vídeo que eu mandei, o áudio lá? Não achou? Mas eu vou pedir pros universitários. Pede pros universitários. Então, vamos lá, vamos lembrar. O Toffoli estava dizendo que ele não tinha resort. Não, o resort não é meu, não tem nada a ver com o resort. Aí aparecem quais evidências? Ué, você tem uma casa, uma área privativa com uma casa no melhor lugar do resort para você. Você fez festas para sua família nesse resort, com a sua família inteira lá. Você fez festas para celebridades ali. Tem um vídeo, no mesmo frame você dando um sorriso e o Ronaldo Fenômeno saindo de uma lancha para ir pro teu resort, cumprimentando ali uma funcionária, dando um abraço nela, etc. Você tem depoimentos de funcionários, você tem fotos, você tem trechos de vídeos de pessoas que te filmaram escondido lá dentro. No resort, inclusive, tem um cassino, que é só... o cassino é só um tapinha na tua cara, assim, né? Tipo, o cara já te desrespeitou, chutou tua cabeça, te derrubou no chão, pôs fogo na tua casa, ele só dá aquele tapinha na cara só pra te humilhar. O cassino é tipo assim, mano, até bet tem aqui. Aí tem a foto de uma criança do lado de uma máquina de cassino, que é tipo assim, é um tapa na cara com uma cuspida. Seu lixo, pá. É isso. É isso. Aí não, que eu não sei de nada, que eu não sei de nada. Aí o Metrópole faz um baita trabalho. Um baita trabalho. Os caras vão na casa do dono do cotista, né? Do resort, que é o irmão do cara. Chega lá na sede da empresa. Vamos lá, o irmão do Toffoli tem uma empresa que é dono das cotas do Tayaya. Vamos na sede da empresa. Chega na empresa, é uma casa meio velha, com o piso quebrado, do irmão do Toffoli, cuja esposa do irmão do Toffoli nem sabe do que se trata. Posso falar aqui? Eu não sei se eu vou ter problemas legais, mas isso não é característica de um psicopata? Isso não é característica de um psicopata? Fala se não é. Porque é o seguinte, vamos supor que eu roubei, sei lá, bilhões de reais. Eu, não tô falando de ninguém, tô falando eu roubei bilhões de reais. Aí eu deixo o meu irmão morar numa casa que o piso tá meio quebrado. Tipo, eu tenho bilhões de reais. Eu uso o meu irmão como laranja numa empresa que eu tenho, que eu ganho bilhões. A sede da empresa que eu uso ele de laranja é a casa dele e a casa tá com o piso quebrado. Puta que pariu, velho. Nossa senhora, cara. É tipo, dá pra entender. Não dá pra entender. Mas aí qual é o grande plot twist? O Toffoli, que não tem mais como negar, irmão. Os caras pegaram o celular do Daniel Vorcaro, tinha mensagens dele falando, não, paguei o Toffoli, etc, etc. Aí foram verificar os pagamentos, o pagamento tá lá. Puta, tá lá. O pagamento aconteceu. E aí, Toffoli? Aí o Toffoli vai lá. Não, veja bem. Isso aí é que eu tenho não sei o que lá e parar. Antes de eu ler essa notícia, vamos continuar. Pode continuar. Não, mas continua na ordem lá pra gente chegar na justificativa do Toffoli, mas né? é isso aqui, né? Que você tinha pedido? Boa. Tá, vamos lá. Vai na próxima, porque aí o Toffoli falou o seguinte, não, na verdade é o seguinte, cara. Eu tenho uma empresa e essa empresa foi vendida e ele tá me pagando essa empresa que... mas você falou que você não tinha empresa, cara? Isso aqui é mais grave. Dá uma olhada na próxima notícia aqui, ó. PF encontra citações a políticos em celular de Vorcaro desde 2022. Celular de dono do Master tem trocas de mensagens e citações de parlamentares com foro privilegiado. A Polícia Federal encontrou menções a políticos com foro privilegiado no celular do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que teve sua liquidação extrajudicial decretada em novembro. Segundo relatos feitos da CNN, a perícia concluída pela PF identificou conversas de Vorcaro com deputados e senadores desde 2022, incluindo pelo menos um presidente de partido político. Além disso, haveria citações a parlamentares feitas em trocas de mensagens entre Vorcaro, Fabiano Zettel e também entre empresário e cunhado do banqueiro. Cara, se você tem mensagens entre a família falando dos... Muito provavelmente tá meio escancarada a merda ali. Ô Luiz, arruma uma aguinha pro tio, por favor. Não, o Ezequiel entrou aí, tamo junto, Ezequiel.
Desce aí um pouquinho. Desce mais. De acordo com a pessoa, há uma tempestade de dimensões. A política comparava a delação de executivos do Odebrecht no auge da Lava Jato. Você tá começando a sentir o cheiro, não? É Lava Jato do teu tempo, irmão. É Lava Jato do teu tempo. A próxima manifestação, se a gente chamar e você não for, meio que fecha a porta e entrega o Brasil às raposas. Se a gente te chamar para a próxima manifestação e você não for, aí também eu não sei mais o que fazer para você se indignar, tá? Vamos lá. Com a citação de parlamentares, fica praticamente descartada a possibilidade do caso Master sair do STF, né? E descer para a primeira instância, além de gerar uma nova escalada na crise política em torno do assunto. Nota: a defesa de Vorkar diz que tem preocupação com o vazamento seletivo de informações, que acaba por gerar constrangimentos indevidos, favorecer ilações e a construção de narrativas equivocadas, além de prejudicar o pleno exercício do direito de defesa. Desce aí um pouquinho. Aí tem mais aspas dele, desce mais. Acabou. E aí, cara, o que acontece, tá? O que acontece? Isso também é emblemático, tá? Eu não lembro. Alguém no chat me diga. Eu não lembro disso acontecer na história do Brasil, tá? Eu não lembro disso acontecer na história do Brasil. A Polícia Federal pediu ao STF a suspensão do Toffoli no caso do Master. Eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi. A Polícia Federal pedir para afastar o relator do caso, que é um ministro do Supremo. Tipo assim, eles basicamente estão chegando na corte e falam assim, ó, tem um de vocês que não pode estar aqui. A Polícia Federal tá pedindo isso. E eu não lembro disso acontecer na história do Brasil. Se alguém lembra disso... Não, e não é comum, porque não é prerrogativa. Porque quem pode pedir suspeição é quem é parte no caso. A polícia, ela pode apontar a suspeição, mas ela não pode solicitar a suspeição. Quem tem que solicitar isso é quem é parte. O MP, no caso, ou alguém que esteja envolvido. Mas assim, eles que têm acesso às provas, né? Então, se eles estão falando isso, é porque realmente... Tipo, a Polícia Federal comprar essa basicamente, briga... a polícia falou o seguinte, ó. Eu estou vendo coisas que pra quem eu apresentar prova, tá envolvido. Eu tenho coisas aqui que eu sei que eu não posso apresentar pra ele, porque ele está aqui. E vou te falar, o gabinete dele respondeu, tá? De quem? O gabinete do Toffoli. Eu sei, respondeu que o cara não podia, né? Nós vamos ler isso aí na matéria, mas volta lá. Vamos lá. Põe na tela aí, vamos lá. Desce aí. A Polícia Federal apontou ao presidente do STF, Edson Fachin, a suspensão do ministro Dias Toffoli como relator das investigações sobre o Banco Master. Fachin já intimou Toffoli a se manifestar sobre o requerimento. As informações apresentadas pela PF Fachin têm como base conversas apreendidas no celular do empresário Vorkaro, dono do Master, que mencionam Toffoli. A citação a Toffoli nos achados da polícia foram revelados pelo UOL para auxiliares. O ministro segue afirmando não ter razão para se afastar do caso. Em nota, o gabinete do magistrado afirmou que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente... pede um silencinho lá pra galera, vai. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido por não ser parte do processo, nos termos 145 do Código do Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da Corte. Isso aqui, eu li, não sei se foi nessa matéria ou em outra, que o superintendente da Polícia Federal, né, o delegado-chefe, ele foi pessoalmente despachar com o ministro Fachin. Eu já falei isso também na live de ontem e no meu vídeo que saiu hoje, que é o seguinte: quando você vai despachar pessoalmente com alguém, é como se fosse assim, é uma carta que você usa só se você tiver muita certeza do que você está fazendo. Porque via de regra, juízes, principalmente desembargadores, ou que dirá ministro da Suprema Corte, que dirá presidente do STF, o cara tem um tempo absolutamente escasso. Pro cara parar pra te ouvir, se você não tiver uma coisa muito foda, soa tipo assim: quem é você pra gastar as minhas horas, né, que eu tenho 1 milhão de coisas a fazer, pra te ouvir? Você não sabe escrever o que você quer? Pra analisar como deve ser? Você precisa despachar comigo? Então você só despacha com um juiz, com um desembargador, etc. Ou quando você tem um acesso muito bom, tipo assim, cara, eu contratei um escritório de advogado de um chegado do cara. Então eu chego no cara e eu consigo esse acesso. Beleza. Ou você tem uma coisa muito forte na mão. Tipo, eu preciso despachar pessoalmente, juiz. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é um caso extremamente importante. Eu preciso gastar as suas horas nessa conversa, porque tem isso aqui que você não pode deixar de se atentar no caso. Para o superintendente da Polícia Federal,
para o presidente do STF, que nem é prerrogativa da Polícia Federal, pedir a suspeição do cara, é porque basicamente ele sentou o cara e falou: Fachin, vem cá, olha o que eu tenho aqui, ó. Como é que eu vou apresentar isso aqui, ó, pra ele? É como se eu, imagina o seguinte, é como se eu, sei lá, cara, não precisa nem fazer analogia. Eu tenho menção aqui de pagamento ao cara que vai julgar o caso. Como é que eu vou chegar no juiz e falar: juiz, eu tenho determinada prova aqui que menciona o senhor como como recebedor de XXXX valores aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Como? E o Fachin, ele fica colocado numa posição que é o seguinte: de um lado ele é um dos 11, ele é um da corporação, não pode dar fogo ao amigo. Por outro lado, isso é grande demais, cara. Quem é que vai decidir? E essa é a parte que eu quero que você entenda. Por mais que juiz, por mais que ministro supremo não precise da sua aprovação, entenda só. Se o negócio for muito feio, muito escancarado, o próprio juiz, o próprio presidente do STF e os pares vão entender: cara, não dá pra segurar. Ele cruzou uma linha que não dá pra segurar. Ele cruzou uma linha que não dá. Eu vou dar um exemplo pra você. Quando a Isa Pena sofreu um assédio na Assembleia de São Paulo, o cara foi lá e passou a mão no peito dela, na frente de todo mundo. A galera falou, no dia que aconteceu, porque eu já contei essa história também, né? Ele aconteceu no dia que era pra ser o último dia de sessão, teve um problema e teve um segundo dia de sessão. Se não tivesse o segundo dia de sessão, praticamente não ia dar nada, só que teve o segundo dia de sessão. E no dia que teve o segundo dia de sessão, a Isa Pena já chegou com a Rede Globo. Ela chegou na Assembleia com a Rede Globo, já foi no plenário, já fez discurso, já fudeu. Este dia eu lembro, eu vi o Fernando Cury sair chorando do plenário e em prantos para o seu gabinete. Chegou lá no gabinete, estavam todos os deputados, tipo assim, mano, puta, como é que segura essa agora? E meio que foi e tal, aí fizeram acordo com ela e salvaram o cara. Mas ele se fudeu, porque a justiça, né, falou, não, isso aqui é assédio, acabou. Mas ainda conseguiram salvar o cara. Por que conseguiram salvar o cara? Porque teve férias nesse período, teve recesso. E a Isa Pena também falou, meu, beleza, demorou, vambora, eu vou ganhar aqui muito fundo partidário, muito fundo eleitoral, vou fazer minha campanha, vou estourar de volta para ser federal em 2022. Se fudeu porque não conseguiu, gastou mais de 2 milhões de reais e não conseguiu se eleger. Mas, tá bom, vamos meio que jogar um relatório lá pro PT, o PT fez um relatório que salvou o cara e bola pra frente. E ela ainda elogiou o relatório do cara, que foi o Emídio. Então os caras ainda conseguiram segurar. Neste caso, a briga é essa. O Fachin, ele vai falar, cara, o quanto que eu consigo segurar isso, né? Eu vou dar outro exemplo que não deu pra segurar. Por exemplo, a Flor de Lis, saiu lá o escândalo onde ela teria mandado, ela mandou matar o próprio marido. Quando chegou no Congresso, o Congresso é o antro do deixa disso. Cara, o Jean Willis já cuspiu no Bolsonaro, não deu nada. Puta, cara, assim, são tantos e tantos casos, de tanta coisa. Meu irmão, você sabia que o pai do Collor matou um senador? Não sei, você sabia disso? Ele deu um tiro no senador? Você sabia disso? O pai do Collor sacou uma arma no Senado, mirou num cara, errou, matou um outro cara que não tinha nada a ver com a história, não deu nada pra ele. Não sei se você sabe dessa história. Só que tem internet, as pessoas estão mais interessadas nas coisas, etc. Flor de Lis mandou matar o marido. Esse aí ninguém que segurar, velho. Ó, veio a bomba aí, cara, ninguém vai segurar isso aqui. Ninguém vai segurar isso aqui. Do Glauber Braga, a mesma coisa. O cara chutou o Costenaro, o cara arrumava briga com todo mundo, com o presidente da casa, todo mundo. Ah, vai ser caçado. Seguraram. O caso do Fachin é o seguinte, exatamente isso que vai acontecer. O Fachin agora, ele tá com uma divisão. Ele pode segurar a bronca e deixar o caso morrer. Ou ele pode falar, não dá pra segurar e nós vamos ter que queimar um. Toffoli aí, desculpa, um de nós partiu. Quem é que vai fazer ele para um lado ou para o outro? Neste caso é você. Tá? Os caras estão falando que saiu na CNN o valor do Vorcaro. Tem aí? Acha aí. Achei. Põe na tela aí. Breaking news. Vorcaro teria relatado... Relatado. Não é que ele delatou, né? Ele relatou pagamento de 20 milhões de reais à empresa de Toffoli. Ainda não há provas, no entanto, se valores foram efetivamente transferidos ao magistrado ou a intermediários. Desce aí. Por que não há provas? Porque você precisa quebrar o sigilo. Quem é que autoriza a quebra de sigilo? O juiz. Quem é o juiz do caso? Gente, não é difícil pensar isso, né? É basicamente o seguinte. Você imagina que o diretor da PF falou o seguinte, olha, tem a menção de um pagamento aqui de 20 milhões de reais, acabou de sair, de 20 milhões de reais. Só que esse pagamento é pro Dias Toffoli. Eu preciso pedir o sigilo, a quebra de sigilo, pra ver se esse pagamento foi feito. Eu preciso pedir pra quem? Pro próprio cara. Pro diretor da PF ir lá
e falar com o presidente do STF que assim, mano, aí já é demais, né? Investigadores da PF apuram o caso do Banco Master, que apuram, confirmaram a CNN ter encontrado no celular do banqueiro Daniel Vorcaro conversas com menções a pagamentos de ao menos 20 milhões à empresa do ministro Dias Toffoli do STF. Gente, você capta isso aqui. Olha a primeira frase da matéria. Investigadores da PF confirmaram a CNN. Os caras estão desesperados. E você tem um inquérito que está sob sigilo. Como é que um diretor da PF confirma um veículo de imprensa e fala assim, meu... E a imprensa ainda coloca investigadores confirmaram. Você tá entendendo o que tá acontecendo ou não? Você põe isso na tua cabeça. Isso aqui é o cheirinho da Lava Jato, cara. Isso aqui é aquele cheirinho. Isso aqui é grande demais pra ficar debaixo do pano. Alguém tem que se fuder. E os caras já estão assim, foda-se. Isso aqui é absurdo demais. Chama a imprensa aí, foda-se. Ó, tem pagamento sim, ó. 20 milhões, tá? Eu vi a parada aqui, ó. Foda-se. Não, e isso que provavelmente eles devem estar liberando uma coisa que não vai dar problema pra eles, porque deve ter muito mais por baixo dos panos que eles estão... alguém, por favor, pode falar pra gente poder ver todas as provas? Não, assim, eu já tá... Gostinho. O fato da imprensa colocar isso logo de cara, tipo assim... Em vez disso, cara, foi confirmado... Não. Investigadores da PF que apuram o caso do Banco Master confirmaram a CNN ter encontrado. Tipo assim, o cara da PF falou, foda-se, vou confirmar. E a imprensa falou, foda-se, vou falar que ele confirmou. Já tá no tipo, mano... Gente, só eu tô vendo isso? Não é possível. Já tá assim. É importante lembrar uma coisa. O Toffoli... Ele é o dono do inquérito das fake news, porque da outra vez que ele também foi mencionado, o Odebrecht falou no e-mail, o amigo do meu pai, tá? Da outra vez que ele foi mencionado, saiu a notícia que quando o Odebrecht delatou e o amigo do meu pai era o Toffoli, ele foi lá e falou, peraí, vamos segurar o Estadão e o antagonista aqui, inquérito das fake news. Como assim? Vocês vão sair falando mal de mim? Pra CNN, assim, pro Metrópolis ir lá no resort... Pra CNN soltar isso, mano, eu estou falando aqui, ó, o investigador da Polícia Federal que investiga você confirmou pagamento de 20 milhões. A galera já tá assim, mano, vamos comprar essa briga e foda-se. Ó, meus parabéns à CNN, viu? Meus parabéns à CNN. O Brasil tem que ser feito de pessoas assim, de instituições assim. Vamos lá, investigadora no celular do banqueiro menções a pagamentos de ao menos 20 milhões à empresa do ministro Dias Toffoli do STF. Apesar disso, os agentes afirmam ainda não haver elementos suficientes para comprovar se os valores chegaram de fato a ser transferidos ao magistrado ou a eventuais intermediários. O que eles estão praticamente implorando aqui? Teve um cara, eu acho que é importante você explicar isso. O cara me mandou assim, ô Eric. A PF tem poder para prender todo mundo se ela quiser. Fala pra ele por que isso não é verdade. Não é verdade, cara. Deixa eu te explicar como é que funciona. Para a Polícia Federal prender alguém, ou ela pega um flagrante. Então vamos supor que eu sou um policial federal aqui. Tô aqui. E de repente eu vejo alguém cometendo um crime aqui na minha frente. Aí eu posso prender. Pum, prendi. Ou ela precisa de uma ordem do Poder Judiciário. A Polícia Federal é poder executivo. Escuta só. A Polícia Federal é poder executivo. Ela não é legislativa. Ela não faz lei. A Polícia Federal não faz uma lei. Ó, nós criamos uma lei. Não faz. E a Polícia Federal não julga. Olha, eu julguei que agora você vai ser preso. Não. Quem faz lei é o legislativo e quem julga é o judiciário. Então a Polícia Federal ela sempre precisa estar amparada ou, como eu falei, num flagrante. Porque, por exemplo, acabei de ver o cara cometendo um crime. Eu não posso... Pera aí, pausa o flagrante aqui. Juiz, ó, se não é flagrante, ela precisa de um juiz para... Quem é que dá ordem de prisão nesse caso? Se o relator do caso é o próprio investigado. Dias Toffoli, eu preciso de um mandado de busca e apreensão na casa do senhor. Tem como o senhor, por favor, assinar aqui? Senhor Dias Toffoli, eu preciso de um mandado de busca e apreensão do senhor. Por isso que o cara foi lá. Você pode, por gentileza, me entregar seu celular, seu computador, exatamente, ministro? Né? Isso aqui é a Polícia Federal basicamente escancarando. Gente, o relatório tem que sair da mão do cara. É basicamente isso que eles estão fazendo. Apesar disso, os agentes afirmam ainda não haver elementos suficientes para comprovar se os valores chegaram de fato a ser transferidos ao magistrado ou a eventuais intermediários. O gabinete de Toffoli admitiu em nota divulgada nesta quinta-feira ser sócio do Meredith, empresa ligada a seus familiares que vendeu uma participação do Resort Taiaá ao fundo Arlin, ligado ao Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E aí eu pergunto para você duas coisas. Primeira coisa, pessoas já foram presas nessa operação por ligações menos diretas com o Daniel Vorcaro, certo? Por exemplo, a gente não acabou de ver que o cara da Rio Prev foi preso porque ele investiu em coisas do Banco Master?
Por que ele foi preso e o cara que recebeu o dinheiro diretamente, né, dessas transações do Arlim tá solto, que no caso seria o Dias Toffoli? Mais do que isso, no caso do Sérgio Moro, ele foi declarado suspeito ao julgar o Lula e anularam todas as condenações do Lula em todas as esferas, tá? Não porque o mérito do Lula era bom, não porque o Lula estava certo no que ele estava pleiteando, não porque ele era inocente, mas porque fala, não, o Moro é suspeito. E depois as outras questões falam, não, muda a vara. Eles mexeram tudo, mas não analisaram o mérito do Lula. O que acontece nesse caso? O Sérgio Moro, por ter conversado num grupo de Telegram com o Deltan Dallagnol, coisa que ninguém consegue confirmar, porque um hacker entrou lá, você não sabe se ele adulterou mensagem, se não adulterou. Ele foi declarado suspeito. Por muito menos, o Moro foi declarado suspeito. Por muito menos, o Deltan Dallagnol foi cassado. Por que o Dias Toffoli não vai?